Digo eu, né? Não sei você, mas a gente torce pro Fernando Diniz para ele ter muito sucesso lá com a seleção brasileira, pela pessoa que ele é, pelo bom trabalho que ele está fazendo no Fluminense, mas a gente fica com o coração apertado de, com esse sucesso com a seleção, ele deixar a gente na mão. E a gente fica mais ainda com o coração apertado ao ver o Odair dando entrevista falando do Fluminense. E a gente sabe muito bem que o Mário gosta muito do trabalho do Odair. São trabalhos completamente diferentes, são formas completamente de enxergar futebol, é isso que eu não consigo entender. Mas não duvido nada de um dia o Fernando Diniz sair do Fluminense, o Mário ainda ser o presidente do clube, o Fernando Diniz saindo, o Mário como presidente, chamar o Odair para substituir. Daí vem o cara que gosta de 3 volantes, o cara que gosta de dar a bola para o adversário, o futebol reativo. É preocupante. Porque infelizmente o futebol não é tratado profissionalmente com uma lógica no trabalho. Pô, você tem que estar indo bem com essa forma de jogar, com a posse de bola, no ataque, criando oportunidade. Aí você dá um giro completo, muda a direção e vem um treinador completamente com outra filosofia, de outra forma de jogar, por causa de paixões, por causa de amizade, de companheirismo. Pô, o cara é legal, não é profissional. Sai um treinador como Fernando Diniz, que tem um método de jogar aprovado, que todo mundo gosta, daí vem um treinador que segue a mesma linha dele para criar um padrão, uma forma de jogar, uma forma de sucesso, uma forma agradável de se ver. Mas a gente não vê isso, a gente vê camaradagens. Pô, Papito, traz o Papito de volta. A gente corre esse risco. Então eu torço do fundo do meu coração para que o Fluminense não mude sua rota dessa forma gostosa de ver o futebol, que é agora com o Fernando Diniz, para uma forma feia, que é a do Odair. Tem gente que gosta, tem gente que adora, que é o cara de volta. Eu acho que não tem nada a ver. Nada a ver. Eu acho que o Fluminense vai ter uma mudança muito drástica na sua forma de jogar. Por isso que eu fico na expectativa e na torcida para que o sucesso do Fernando Diniz com a seleção brasileira não venha a tirá-lo da gente. E na entrevista que o Mário Bittencourt deu para a ESPN, me deu uma certa esperança, porque ele disse que no mandato dele, até o fim do mandato dele, a perspectiva, o desejo dele é que o Fernando Diniz permaneça no Fluminense até o final do seu mandato. Se a CBF não tirar ele do nosso caminho, se ele não ficar efetivado até a Copa do Mundo, eu acho bem difícil ele permanecer com os 2 empregos, né, com o Fluminense e com a seleção brasileira. Se o Ancelotti desistir ou renovar o contrato dele com o Real Madrid. E na entrevista o Mário fala sobre isso. Ele diz que ele está torcendo muito para o Ancelotti vir para a seleção brasileira na Copa América. O que foi combinado é isso, o Ancelotti vir para a seleção brasileira um pouquinho antes da Copa América. Um pouquinho antes da Copa América, que deve ser disputado nos Estados Unidos, em México também. Aí a gente fica na torcida, porque realmente o Ancelotti, que realmente tem havido essa reunião, essa conversa, essa promessa, e que o Real Madrid também não mele isso. O Ancelotti vindo para a seleção brasileira é o melhor dos mundos. Deixa o Fernando Diniz aqui quietinho e ele ficar até o final do mandato do Mário Bittencourt. Esse seria o mais legal para a gente, o mais interessante, o melhor para o Fluminense. Eu vou abrir aspas aqui, porque o Mário Bittencourt também citou o Alex Ferguson, que é um treinador escocês que treinou o Manchester United da Inglaterra por 27 anos. E isso passa pela cabeça do Mário Bittencourt, em perpetuar, pelo menos no seu mandato, a permanência aí do Fernando Diniz sob o comando do Fluminense. Eu achei isso show de bola. Ele disse o seguinte: pretendo ficar com ele, Fernando Diniz, pelo menos até o final da gestão, até o final do mandato dele. Se vier um cara da situação, um cara que está alinhado com ele, ou o vice dele se candidatar, sabe, vir um Alex Ferguson mesmo aí no Fluminense. Por isso torço para o Ancelotti vir assumir a seleção. Também torço, ainda mais com esse fantasma rodando aí, Odair Helma, Papito, essas paradas todas. Nosso sonho é mantê-lo. Se ele puder ficar muitos anos no Fluminense, sendo um Ferguson, pô, show de bola.
Fluminense. Eu sou muito favorável, disse o Mário Bittencourt. Aí eu fecho aspas para as palavras do nosso presidente. Eu também tenho essa torcida. Torço pelo sucesso do Fernando Diniz na seleção brasileira. Acho que o Ancelotti venha e ele concentre suas atenções somente aqui no Fluminense. Agora vamos falar de outro assunto. Aí nessa mesma entrevista que ele deu para a ESPN, mudando um pouquinho o assunto do Fernando Diniz, o Mário Bittencourt falou da solução para o gramado do Maracanã. Ele apontou a solução, mas ele não mostrou como chegar até essa solução. É ali. Ah tá, mas eu vou por onde? Qual a rua que eu vou para chegar até essa solução que você está me dando? Ele não trouxe isso. Abrindo aspas aqui para ele, ele disse o seguinte: a solução é a gente ter menos jogos do que tem. Ok. Menos jogos, tirar jogos do Maracanã e mandar em outro jogo, outro estádio. Para onde, filho? No Volta Redonda? Em Volta Redonda, com aquele gramado, capacidade para 10, 12 mil torcedores em Volta Redonda? Essa é a solução para o Fluminense? Cadê a reforma de Laranjeiras? Cadê a reforma do gramado? Cadê aumentar a capacidade de Laranjeiras para mandar um jogo de 10, 15 mil? Se joga em Volta Redonda, por que não joga nas Laranjeiras? Faz uma reforma, aumenta a capacidade, 12, 15 mil torcedores nas Laranjeiras, jogo de menor apelo, jogo contra time pequeno, que você pode botar um número X ali nas Laranjeiras para jogar, e jogos grandes você manda no Maracanã. Para ter esse equilíbrio. E o Flamengo também é a mesma coisa. O Flamengo precisa ter um estádio próprio para mandar jogos de menos porte, para preservar o gramado do Maracanã, mas nenhum dos dois tem. O Vasco tem o seu estádio, que é uma das soluções que o Mário Bittencourt deu nessa entrevista. Jogamos na pré-Libertadores do ano passado em São Januário e no Engenhão. Tá, mas em São Januário nenhum Vasco pode jogar lá. Tá brigando na justiça para jogar em São Januário. E o Vasco tá brigando na justiça com o Fluminense, com o Flamengo, para jogar no Maracanã também. Haja gramado para isso. E o Botafogo, o gramado dele é artificial. Gramado, porra, não é um grama natural como é o Maracanã, é outro terreno. Aí muda a forma de jogar, a forma que a bola quica, como o jogo é mais corrido, é mais preso. É grama sintética, outro tipo de gramado. E o Botafogo também não é muito fácil de liberar. Teve que a CBF entrar no meio de campo aí, falar com o Textor, o dono lá da SAF do Botafogo, para liberar o Vasco e Fluminense lá no dia 16. Então não é fácil. E ele deu ele falou a solução, mas não disse como chegar lá e como fazer com que isso aconteça. Como é que o Maracanã pode ter o gramado preservado? Ah, vamos diminuir o número de jogos, tá? Vai mandar o jogo aonde? Volta Redonda? A solução é a gente ter menos jogos do que tem. E é por isso que semana passada o Fluminense jogou contra o Fortaleza em Volta Redonda. Naquele gramado, risco de machucar jogador, ter uma fratura, torcer o tornozelo. E o Flamengo também tirou seus jogos de lá, bem menos, né, Mário? No ano passado o Fluminense jogou os 2 jogos da pré-Libertadores, que foi eliminado contra o Olímpia. Na pré-Libertadores não chegou nem à fase de grupos. Se tivesse os jogos fossem no Maracanã, talvez o Fluminense tivesse melhor sorte. Daí jogou um em São Januário e no outro jogou no Engenhão. Pois tirou os jogos do Maracanã para preservar o gramado. Fecha aspas para o Mário Bittencourt. Mário, o negócio é o seguinte: concordo com essa solução de diminuir os jogos no Maracanã para preservar o gramado, mas o Fluminense precisa ter um plano, precisa ter um estádio, menor capacidade para jogos menos importantes, pegar times pequenos, tirar um jogo lá, jogo de meio de semana, jogar numa Laranjeiras reformada, ampliada, ou no outro estádio, ou construir o seu próprio estádio. É a única alternativa para o Fluminense, até mesmo para o Flamengo, e a única alternativa para o gramado do Maracanã. O gramado, porque se continuar jogando Flamengo e Fluminense lá, amigo, com o calendário que nós temos de campeonato estadual, já começa o gramado sofrendo no campeonato estadual. Aí quando chega na cereja do bolo, nos campeonatos mais importantes, que é o Campeonato Brasileiro, Libertadores, Sul-Americana, o gramado já está no limite, por causa desse calendário. Nenhum lugar na Europa, nenhum campeonato sério, tem campeonato regional como tem aqui no Brasil. Campeonato Carioca é legal, você ser campeão carioca, zoar o adversário, mas não comporta mais. Não tem gramado que aguente, com 2 clubes mandando jogos no Maracanã, começando num estadual, um jogo Fluminense e Volta Redonda no Maracanã. Não tem gramado que aguente. A solução é interessante, mandar menos jogos no Maracanã. Mas aonde, cara pálida? E nessa mesma entrevista para a ESPN, ele não se mostrou animado na construção de um novo estádio.
ainda questionou quem construiu seus estádios, né, que não estão conseguindo pagar o seu estádio. Aí tem um Atlético que agora recentemente inaugurou, o Corinthians que até agora não conseguiu pagar o seu estádio. Daí ele não citou nomes, não citou clubes, mas mostrou que tem clube aí construindo estádio e não vai pagar nunca. O estádio não se mantém. Vamos abrir aspas de novo, Mário, porque é interessante. Isso mostra muito bem se você está esperançoso do Fluminense ter o seu próprio estádio, ou ter a Laranjeiras reformada, que não se fala mais nisso, né? Repito, nem a BTG também se fala mais nisso, de procurar um investidor para o Fluminense, que poderia também a BTG procurar um investidor para o Fluminense ter o seu próprio estádio. Nem isso se fala mais. Talvez próximo da eleição, né, quando indicar o seu candidato, esse assunto Laranjeiras e BTG volte à roda. Ele disse o seguinte: não é no momento um projeto nosso, construção de um estádio. Nosso projeto é seguir no Maracanã junto do Flamengo. Eu vou dizer uma coisa aqui, obviamente não estou dando nenhum recado ou tentando atingir ninguém. Mas é muito claro que as construções dos estádios de futebol no Brasil acabam saindo por um preço muito maior do que se estima no início. Superfaturado, muito caro. As obras acabam custando às vezes até o dobro e que normalmente elas não se pagam. Eu tenho uma equipe financeira que logo no início da gestão fez esse estudo e é muito difícil que um estádio consiga se pagar no Brasil. Aí ele fez uma crítica. Aí continuando, ele disse o seguinte: o Maracanã, na minha opinião, é o maior estádio e o melhor estádio do mundo, em termos de acessibilidade da torcida, em termos de história, e nós dividimos Flamengo e Fluminense o estádio desde 2013. É um estádio onde o Fluminense tem uma performance espetacular e onde hoje a torcida do Fluminense tem a capacidade semanal de encher. Fecha aspas aí para o Mário Bittencourt. Concordo com esse final aqui, o Maracanã é espetacular, tem vários acessos, metrô, trem, ônibus, Uber, cavalo, tudo que você puder chegar, você chega lá, vassoura do Harry Potter, tem vários acessos para chegar ao Maracanã. O Fluminense está lotando, está enchendo o estádio, mas não tem gramado que agora. O Mário, numa entrevista anterior, falou que grama sintética esquece no Maracanã, vai continuar sendo grama natural. Mas, amigo, jogando Flamengo e Fluminense, o calendário apertado que a gente tem, cheio de jogos, Campeonato Estadual, Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, com 2 clubes administrando o estádio, o Fluminense precisa de uma alternativa, mandar os jogos em outra praça. Vai fazer o quê? Vai jogar em Volta Redonda? Para 10, 12 mil torcedores? Vai jogar em São Januário? Nenhum Vasco tem jogado lá. Vai jogar no Engenhão com grama sintética, com Textor, arrumando treta? Aonde? Ah, vai jogar fora do estado? Vai jogar em Cariacica? Vai jogar em Brasília? Aí quem é prejudicado é o torcedor da região, aqui é o torcedor do Rio de Janeiro. Aí sai do Maracanã, vai ficar avião, viagem, desgaste físico, tempo de voo, poderia treinar aqui e ir para o estádio para jogar, aí sair do estado para jogar em outro território, o desgaste físico é maior para o jogador. Então é isso aí, rapaziada. Essa é a minha opinião. Deixa a sua opinião, né, a solução para o gramado do Maracanã, e deixa aquele like também, e a sua inscrição e o seu compartilhamento. Até o próximo vídeo. Flui!